ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças nesta hora, porque a tua palavra, Senhor, nos chama a um nível de fidelidade para contigo, Pai. Espírito Santo, nessa noite, te damos toda a liberdade para que o Senhor ministre em nosso espírito esta fidelidade que o Senhor nos chama a viver. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, na verdade, Deus me dava nessa madrugada, ou quase pela manhã, era muito cedo. Eu acordei e fiquei acordado na cama e orando e falando algumas coisas com o Senhor. Deus começou a trazer essa palavra. E foi interessante porque em seguida, não sei quanto tempo eu fiquei ali orando, eu dormi novamente e a palavra continuou sendo ministrada. E quando eu acordei definitivamente, aquela palavra estava viva dentro de mim. Não só esse versículo, mas como toda a mensagem. Fidelidade é uma palavra para nós hoje. E eu fui pesquisar algumas coisas, como de costume. E a palavra para fiel, ou para fidelidade, no grego, ou no hebraico, é pistos, significa confiável no que diz respeito, digno de confiança, pertencente a um ser leal. Fidelidade é algo que pertence a alguém leal. Pouco nós usamos essa palavra, pouco nós pensamos em lealdade, não é verdade? Muitas vezes nós até vivemos uma lealdade, mas nós não pensamos na profundidade sobre isso. E tudo aquilo que nós queremos refletir no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala assim, como nós podemos amar a Deus que nós não vemos, se nós não amamos neste nível os nossos irmãos? Como nós podemos amar a Deus se nós temos problema de relacionamentos dentro da nossa casa? Como nós vivemos uma fidelidade para com Deus, para com a igreja de Cristo, se nós tivermos dificuldade de fidelidade dentro do nosso lar? Amém? Nós temos sido rasgados por Deus, e Deus tem removido a veste da religiosidade na nossa vida, porque Deus quer nos despir dessa veste. Porque Deus, Ele não tolera, Deus, Ele não consegue conviver com a veste da religiosidade. Porque é bem possível que um homem, uma mulher, ele possa viver uma infidelidade nos relacionamentos. E não falo apenas de uma infidelidade conjugal, estou falando em todos os relacionamentos. E ele ainda se camuflar numa vida cristã, religiosa, como alguém fiel. E a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que Deus, Ele chama a sua igreja, Ele fala, vocês precisam ser fiéis até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Então, fidelidade para com Deus, irmãos, é um chamado divino na nossa vida. É uma característica, é uma marca que Deus, Ele quer forjar em nós. Um nível de lealdade do pai para com o filho, do filho para com o pai, da filha para com a mãe, da mãe para com a filha. Um nível de relacionamento baseado na lealdade, na cumplicidade. Nós vivemos no meio de uma geração, irmãos, onde os valores estão sendo renegados todos os dias, onde a família está sendo deteriorada todos os dias,
onde o diabo, pela televisão, ele está influenciando os lares, ele está quebrando a estrutura da família. É possível que duas pessoas até convivam juntos, mas elas não sejam leais um ao outro. E isso não significa, dentro de um casamento, não estou falando no nível de adultério, mas estou falando no sentido de uma transparência, de uma plenitude de relacionamento. A palavra de Deus, ela nos fala algumas coisas sobre isso. Mateus 25, 21, para quem quer me acompanhar em alguns textos. Mateus 25, 21 diz assim: eu, o seu Senhor, melhor dizendo, o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Diga: a fidelidade tem recompensa. Amém? Irmãos, toda fidelidade tem recompensa. Você crê nisso? O Senhor aqui está dizendo isso na palavra: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse é o princípio que Deus trabalha. Provérbios 20, versículo 6, diz assim, Provérbios 20, versículo 6. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Olha o que a palavra nos fala: a multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, ou seja, muitas pessoas falam de si mesmo como se fossem bons. Amém? Mas ele fala: porém, o homem fiel, ou o homem fidedigno, quem o achará? Deus procura homens fiéis. Quando estou falando homens aqui, estou falando de uma forma geral. Deus procura mulheres fiéis, fidedignas. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Quando Deus está procurando levantar os dispenseiros na sua casa, Ele procura pelos fiéis. Amém? Deus procura pelos fiéis. Deus está à procura de homens fiéis. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Esse versículo é muito lindo também. Hebreus 3, 5 diz assim. Vou aguardar para vocês procurarem. Hebreus 3, 5. Eu já trago tudo impresso, né? Daí quero ser rápido, né? Hebreus 3, 5. Diz assim: e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés foi fiel. Será que podemos tirar o nome de Moisés aqui e colocar o nosso nome? Será que hoje nós podemos tirar aqui e dizer aqui, na verdade, Hugo foi fiel em toda a sua casa? Será que você pode colocar o teu nome aqui e dizer, foi fiel em toda a sua casa?
E como Moisés foi fiel, irmãos? Tem uma palavrinha na frente. Como? Como? Como é que está escrito aí? Não. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Ele serviu. Ele serviu a sua geração. Ele foi fiel no serviço. Não um serviço mandado. Ele foi fiel porque ele entendeu que servindo aquelas pessoas, ele manifestava Deus. Amém? Ele manifestava Deus, servindo a sua geração. Irmãos, algumas coisas que Deus colocava no meu coração. Primeiro, a fidelidade produz lealdade, obediência e honra. A fidelidade, ela vai produzir em nossa vida, irmãos, uma conduta leal. Pare e pense nas pessoas que convivem ao seu redor. Qual é o nível de lealdade nos relacionamentos? Será que nós somos leais àqueles que colocam a confiança em nós? Será que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são leais à nossa confiança? Não tem coisa pior, irmãos, do que a decepção. Não é verdade? A decepção fere. A decepção, ela é uma ferramenta maligna que fere a alma humana. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos, que Deus nos levantou em nossa geração para nós sermos fiéis às pessoas que estão ao nosso redor. Fiel no relacionamento com o cônjuge. Fiel, leal, digno. Fiel no relacionamento para com os nossos pais, que ainda tem os pais vivos. Parece que é tão difícil para os filhos serem fiéis aos seus pais, serem leais aos seus pais. Irmãos, a lealdade é algo tão sério que não cabe numa mente leal pensar mal da outra pessoa. Não é nem desejar o mal, é pensar mal. É você pensar assim: eu não posso fazer isso porque aquela pessoa não merece da minha parte essa atitude. É muito antes, irmãos, é muito mais sensível do que a própria traição propriamente dita. É muito sensível. Por isso a fidelidade, ela produz lealdade. Ela produz em nós, irmãos, para com Deus, uma obediência. Uma obediência velada no Senhor. E ela produz em nós também um nível de honra. Quem é fiel, honra. Você sabia que todos os nossos níveis de relacionamento deveriam ser um nível de honra? A Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais. Sim? E os pais devem honrar os filhos? Também. Amém? O marido deve honrar a esposa? Sim. E a esposa deve honrar o marido? Sim, também. O funcionário deve honrar o patrão? E o patrão deve honrar o funcionário? O pastor deve honrar a igreja? E a igreja deve honrar o pastor? Ao nível de lealdade, de honra, de fidelidade. E isso vai refletir, irmãos, no nosso caráter, no nosso relacionamento para com Deus. Porque você vai aprender a honrar o Senhor. Você vai entrar num nível de relacionamento para com Deus de uma forma qual você não desfruta disso.
Por quê? Porque você vai entender que o seu relacionamento para com Deus é um relacionamento de fidelidade, de lealdade para com o Senhor, de honra, de obediência ao Senhor. A Bíblia fala, irmãos, de alguns relacionamentos que foram assim fragilizados pela infidelidade. A Bíblia fala do relacionamento de Eliseu com Geazi. Quantos concordam que Eliseu honrou Elias? Sim? Capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos ali Elias indo com Eliseu de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, Elias pergunta para Eliseu: o que você quer? Porque como nós vimos, há recompensa para a honra, há recompensa para a fidelidade. Eliseu honrou, Eliseu foi fiel, Eliseu foi leal para com o seu líder Elias. E quando eles atravessaram o Jordão, Elias perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele fala: se contudo me vires quando eu partir, né? Se contudo me vires quando eu for levantado, diz a palavra. Olha o nível de honra, irmãos, olha o nível de fidelidade. É tão difícil nos nossos dias. Nós vemos uma sociedade tão destruída de valores, que quando alguém começa a ser levantado, as pessoas que estão ao seu redor querem mais é derrubar quem está sendo levantado. Não é verdade? E Eliseu não, quando ele viu o líder dele sendo levantado, ele glorificou a Deus, ele reconheceu a importância, a lealdade dele era tão grande para com Elias, que ele se alegrou, de certa forma, em ver que Elias estava sendo levantado, que o propósito de Deus na vida dele estava se cumprindo. Mas porque ele foi fiel, a recompensa veio sobre a vida dele. Amém? E aí então Eliseu começa o seu ministério. E Deus escolhe alguém para ele chamado Geazi. Geazi não caminha no mesmo nível de relacionamento. Se você começar a ler em 2 Reis, você vai ver que Geazi não desfruta da companhia de Eliseu, como Eliseu desfrutou de Elias. E porque ele não desfruta, ele também não tem a mesma recompensa. E isso não impede de Eliseu manifestar os feitos de Deus. Lembra naquela história que quando eles estão lá numa cidade e tudo que o rei, se eu não me engano, da Síria, pensa lá no seu quarto, na sua recâmara, ele pensa de uma estratégia para vencer Israel. E Geazi lá na outra cidade, ele recebe no espírito, e ele fala para o rei de Israel: não vá por tal lugar, porque o teu inimigo está cercando você. Até que chega o ponto que o rei lá da Síria fala assim: espera aí, tem algum espião entre nós? E alguém dele lá de confiança dele fala: não, é que eles têm Eliseu, e Eliseu tem o Espírito de Deus, e tudo aquilo que o Senhor pensa, Deus fala para ele, e ele orienta o rei de Israel. E a Bíblia fala que naquela noite o rei enviou uma tropa, e cercaram a cidade, e cercaram a casa onde Eliseu estava com Geazi. Pela manhã Geazi saiu lá na sacada, talvez ainda acordando, e quando ele olhou, ele se assustou, ele viu tudo tomado de soldados do inimigo. Ele volta para dentro da casa e fala: Eliseu, Eliseu, você não sabe o que está acontecendo. Ele fala: o que foi, Geazi? Nós estamos perdidos, a cidade está tomada, nós vamos ser presos. E Eliseu fala para ele assim: Geazi, maior é o número daqueles que lutam por nós do que aqueles que lutam contra nós. E disse para ele: volta lá para você ver. E enquanto Geazi virou para voltar para a sacada, Eliseu faz uma oração. E ele fala: Deus, abre os olhos dele, deixa ele sentir um pouquinho do que é esse relacionamento de honra que eu tenho aprendido com o Senhor.
E quando aquele jovem chega na sacada, ele continua vendo o inimigo ali ao redor, mas ele olha pelas montanhas e ele fala assim: carros e cavaleiros de Israel. Ele vê o exército celestial que estava ali, e a seguir, né, o Senhor cega todo aquele exército e Deus dá livramento. Eu estou falando isso porque Eliseu, ele procurou levar Geazi por um caminho de honra, de fidelidade, ensinando para ele os caminhos da lealdade. Só que chega um momento, irmãos, que lá na terra do inimigo, o general está doente. Ele está com lepra, Naamã. E ele vai então, ele orientado por uma serva, ele vai até Eliseu. Eliseu manda ele dar lá uns mergulhos no rio. De início ele não concorda, mas ele acaba aceitando, e ele então é curado da lepra. E ele vai até Eliseu e ele quer recompensar, ele quer pagar aquela cura, ele quer pagar aquele milagre. E Eliseu fala para ele assim: eu não quero nada teu, leva de volta tudo que você trouxe, e leva com você também a cura de um Deus vivo. Amém? E a palavra fala, irmãos, eu quero ler esse texto. Está em 2 Reis, capítulo 5, 25. 2 Reis 5, 25. Segundo de Reis 5, 25. Então, vou esperar mais um pouco. Aqui Eliseu já tinha ido, já tinha dispensado Naamã, e Geazi saiu de uma forma insubordinada, de uma forma infiel, às escondidas. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. Ele estava voltando já. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Você consegue ver fidelidade nessa resposta? Lealdade, né? Olha a resposta de Eliseu: porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Você consegue entender isso, meu irmão? Porventura, Eliseu estava dizendo, Geazi, porventura não foi contigo o meu coração? Eliseu estava dizendo: eu tenho sido leal com você, eu tenho sido transparente com você. Porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era ocasião para receberes prata, para tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha, irmãos, aqui, quando eu li esse texto, porventura não foi contigo o meu coração. Eliseu é um homem fiel, um homem de transparência, um homem que lida com os seus relacionamentos em total transparência, fiel, digno de confiança. Mas agora ele está deparando com um homem infiel, indigno. A palavra infidelidade, irmãos, é literalmente, isso também é pesquisa, uma ruptura da confiança. Uma ruptura da confiança. E ocorre em vários contextos. E um deles é no contexto religioso. Infidelidade é o descumprimento
de um compromisso de fidelidade. É uma violação de regras e limites mutuamente acordados em um relacionamento. Ou seja, é uma ruptura de algo que se concordou. Amém? Não pode existir fidelidade se não há concordância. Não pode existir fidelidade se todo acordo não for conhecido de ambas as partes. Porque uma vez que tudo foi colocado na mesa e foi aceito, o contrário a isso é infidelidade. E se eu concordo com algo, eu tenho que ser leal. Por que você acha que Jesus beijou a face? Quando foi beijado na face por Judas, ele falou: amigo, com um beijo me traz. Porque Jesus estava dizendo para ele assim: eu sou leal a você. Você está rompendo, mas eu nunca rompi com você. Esse é o nível de relacionamento que Deus tem conosco, irmãos. Da parte de Deus está inviolável. Nunca foi quebrada a aliança. Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele é leal para conosco. E o que Ele espera de nós é um relacionamento leal para com Ele. De total transparência para com Deus. De um despir da nossa parte para com Ele de uma forma clara. Assim como a fidelidade, irmãos, ela tem recompensa. A infidelidade, ela traz consigo também os seus problemas, os seus males. Há uma história na Bíblia, irmãos, que eu quero me deter nessa história, que também Deus falava comigo hoje pela manhã. Está em Juízes capítulo 13. É a história de Sansão. Talvez, irmãos, um dos mais tristes finais de vida, ou final de vida, que a Bíblia narra, é a história de Sansão. E eu quero avançar nessa história com vocês. Juízes, capítulo 13. Versículo 5. Versículo 3. Juízes 13, 3. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus, em extremo terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou o Senhor, dizendo: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há
de nos nascer. Depois o texto continua dizendo que o anjo de Deus voltou à casa de Manoá. Esse é o nascimento de Sansão. Sansão é um homem que foi gerado por Deus. Um homem que foi gerado debaixo de promessas. Um homem que foi trazido à existência pelo Senhor, para que em seus dias ele pudesse marcar a sua geração. E esse homem, desde o ventre ou desde antes da concepção, Deus já estava falando sobre a existência dele. Deus já estava dando detalhes de como seria sua concepção. Deus já estava dando detalhes do seu chamado, do seu ministério. Deus já estava dando detalhes aos seus pais. Uma mulher estéril, Deus haveria de fazer um milagre naquela mulher, para que ela pudesse conceber e dar à luz a este homem. E a este homem, Deus exigiria dele apenas uma coisa: fidelidade. Às vezes, irmãos, como a Bíblia fala, às vezes nós colocamos tantas coisas para servir a Deus, quando a Bíblia fala que ao dispenseiro requer-se que seja achado fiel. A única coisa que Deus procura em nós, muitas vezes, irmãos, é a nossa fidelidade. Deus não procura em nós capacidades. Deus procura em nós fidelidade. Deus não pede a nós conhecimento, porque o que nós precisamos Ele nos revela. Amém? Ele não pede de nós, irmãos, uma habilidade sobre-humana. Ele pede de nós fidelidade. Ele busca em nós, em cada um de nós aqui. E para Deus não tem maior e não tem menor. Tudo é importante no reino de Deus. Tudo é importante. Seja de uma pessoa responsável na casa do Senhor por algo prático, por algo físico, é importante. Se nós fôssemos comparar a casa de Deus, irmãos, com uma empresa, a casa de Deus, todos seriam importantes, desde o faxineiro até o gerente geral, até o presidente da empresa. Todos são importantes. No reino de Deus, cada um nasce com um propósito. Você nasceu com um propósito de Deus para a sua vida. Você pode até não saber ainda qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas eu quero te dizer hoje, você nasceu com um propósito de Deus. Deus pensou em você antes dos seus pais serem formados. Deus pensou em nós, irmãos. Nós não somos o resultado de uma gravidez indesejada. Eu posso dizer isso para você, porque eu nasci de uma forma bem, que muitas pessoas acham até cômico, né? Como que uma mulher em 2 anos tem 3 partos normais? Em 2 anos. Eu sou o 3º parto. Em 2 anos. Mas Deus pensou em mim. Amém? Deus pensou em você. Quando os seus pais nem existiam, Deus pensou em você. Quando você não era projeto de ninguém, você era projeto de Deus. E quando Deus nos formou, quando Deus nos fez conceber dentro do ventre, na família em que nós nascemos, no ambiente onde nós crescemos, tudo isso, irmãos, era para formar em nós algumas marcas. Sim, algumas marcas particulares, para que você cumprisse o projeto de Deus para a sua vida. Você sabe que muita coisa que nós chamamos de sofrimento, Deus chama de tratamento. Ah, mas eu sofri na minha infância. Que sofreu, irmão?
Sofre aquelas crianças lá no Afeganistão que estão, depois que uma bomba cai, morre 100 e poucas pessoas e fica uma debaixo dos escombros lá. Aquilo é sofrimento. Que 2 dias depois tiram as pedras de cima e a criança não sobrevive ainda. Nós não sofremos. Ah, mas você não teve o pai que eu tive. E daí você está vivo hoje? Você não casou com a pessoa que eu casei, mas foi você que escolheu. Eu escolhi para mim, você escolheu para você. Não é assim? E nada disso é sofrimento, irmãos. Tudo isso se torna um tratamento de Deus na nossa vida. O que não presta, quando a gente vem para Cristo, o que Ele faz? Ele vai limpando. A verdade é que às vezes Ele tira tanta coisa que a gente nem se reconhece mais, né? E fala o que sobrou é tão pouco, né? Mas aí Ele vai nos enchendo. Ele vai nos enchendo. Porque a única coisa, irmãos, que Deus requer dos seus dispenseiros é que ele seja achado fiel. Só isso. Agora, irmãos, é fiel mesmo, é fiel em todo o tempo. É fiel no dia bom, é fiel no dia mau. É um servo leal, que faz aquilo que o seu Senhor pede para que ele faça, que não está cheio de mimimi. Ah, mas isso eu não gosto. Não, mas por causa do meu Senhor, eu farei. Eu não gosto de fazer isso, mas Deus está requerendo isso de mim, que eu seja achado fiel. Ah, mas eu queria estar no muito, mas se eu não for fiel no pouco, Ele não vai poder me colocar no muito. E eu vou dizer para você, é no pouco que Deus trabalha com a gente. Não é assim? Olha quando está faltando comida, só tem um pouquinho de coisa para fazer. Aí que vem as maiores criatividades. Minha mãe uma vez com um ovo, fez 6 omeletes, não sei como, mas ela fez. 5, né? 5 filhos comeu um omeletinho cada um. Só tinha aquilo para dar de mistura. É no pouco que Deus trabalha. Porque na abundância a gente esbanja. Quando aquele mês está meio apertadinho, bem justinho, a gente depende mais de Deus, né? Ai, meu Deus, como é que eu faço para pagar isso? E quando a coisa vem assim mais abundante, a gente já começa a fazer sem pensar. Vai lá, compra isso, compra aquilo. Não é assim? Aí quando vai acabando, né, a gente olha e fala, gastei demais. Porque a gente se perde na abundância, irmãos. É por isso que Deus trabalha na nossa vida no pouco. É nas pequenas coisas que Deus está forjando em nós um caráter dele na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque Deus requer de nós lealdade. Fidelidade a Deus. Independente do momento que estamos vivendo, da circunstância que está ao nosso redor, porque nós entendemos que o nosso compromisso maior é com um Deus que nunca falha. Amém? Porque nós temos um relacionamento com um Deus, irmãos, que Ele é fiel. A Bíblia fala, Deus é fiel e não pode voltar atrás. Ele fala, ainda quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Esse é o Deus que nós servimos. Quando eu e você falhamos, Deus Ele olha para nós e Ele fala assim, não importa, ainda que você não seja leal comigo, eu continuo sendo leal com você, a toda prova. Deus planejou a vida deste homem, Sansão. Irmãos, quando você lê a história de Sansão, você vê como esse homem brincou com Deus. Quantas vezes este homem andou na beira do abismo e não caiu.
Ele fazia algo errado e o Senhor vinha e usava a vida dele. Até quando ele se juntou com Dalila, e aquela mulher usada pelo seu povo, né, querendo prender Sansão, falou para ela assim: fala para ele qual é o segredo da sua força. O segredo da força dele era o Senhor na vida dele. Amém? A Bíblia fala: o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Esse era o segredo da força dele. Esse é o segredo da nossa força, irmãos. Amém? Só que hoje o Espírito do Senhor não se apodera. Hoje o Espírito do Senhor vive em nós. Amém? Hoje nós temos um Espírito Santo presente em nós todo o tempo. O segredo da força daquele homem, porque ele nasceu de um projeto de Deus, ele nasceu de uma aliança de Deus com a sua casa. Esse era o segredo. E olha que Sansão fez de tudo para quebrar essa aliança. Ele andou na mentira, ele era um homem nazireu, e ele não poderia beber, e a palavra fala que ele frequentava a vinha. Quem não pode beber vai fazer o que na vinha, irmãos? No lugar onde o vinho é preparado. Ele não podia tocar em coisa morta, porque ele era nazireu, e ele matou um leão. No dia seguinte ele passou, havia uma colmeia de abelha, e havia mel sobre o leão. Você consegue entender a astúcia de Satanás? Se tivesse só o leão ali podre, ele não tocaria, porque está fedendo. Mas aí com mel, você consegue entender essa linguagem no seu espírito? É assim que o diabo faz com a gente, irmãos. Ele faz com que o pecado do mundo seja doce para a nossa vida. Só para nós sermos infiéis para com Deus. Então ele faz com que o mel brote no meio da carne morta. E a Bíblia fala que Sansão passou alguns dias depois e ele viu o mel, e ele pegou o mel, ele comeu do mel, e ele deu para os seus pais comerem do mel. Porque a pessoa, quando ela é infiel, irmãos, ela não se contenta apenas em ser infiel, ela quer que todo mundo seja infiel. Ela perde os parâmetros da fidelidade, da lealdade. E a palavra fala então que aquele homem se entregou ao pecado. E ali nos braços de Dalila, ela perguntou para ele: qual é o segredo da tua força? E aí ele fala uma coisa, e irmãos, quando eu li isso ainda hoje à tarde, eu fiquei pensando: meu Deus. Mesmo que ele tivesse tão enganado, irmãos, ele falou para ela: se me amarrarem com 7 juncos, né, verdes, eu não poderei quebrar. E ele dormiu ali nos braços dela. Enquanto ele dormia, vieram ali, amarraram ele com 7 juncos ali. E aí então ela gritou: os filisteus estão chegando. E ele levantou e quebrou tudo. E aí ela falou: você está mentindo para mim. Mas era ela que estava mentindo para ele. Era ela que estava, ela era até, irmãos, mais transparente do que ele para ela. Porque ela estava deixando bem claro qual era o propósito dela. Irmãos, o diabo, ainda que ele é o pai da mentira, muitas vezes, irmãos, ele está falando a verdade para nós. Que ele veio para roubar e matar e destruir a gente que não acredita. Que é esse o propósito dele para com a nossa vida. O pior é que ele quer que a gente entre no jogo dele. Que a gente jogue com as armas dele. Eu sempre digo isso, é aconselhamento: não lute com o diabo com as armas dele, porque ele é especialista nas armas dele. Lute com as armas de Deus. A palavra fala em 2 Coríntios 10:5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Nós temos armas em Deus. Nós temos, irmãos, uma armadura para nós, que tem capacete, tem couraça, tem cinto da verdade, tem os pés calçados no Evangelho, tem um escudo da fé, tem uma espada do Espírito, para nós andarmos revestidos dessa armadura diariamente, para nós não cairmos, não sermos lançados no solo, prostrados diante do inimigo no dia mau.
mas permanecermos fiéis. Então Dalila pega e fala para ele: você está zombando de mim. Aí ele conta outra história para ela, ela faz ele dormir novamente ali. E quando ela grita, os filisteus estão chegando, ele acorda e rompe tudo. Era Deus dizendo para ele: acorda, acorda desse sono de indolência, no pecado. Até que chega uma hora, irmãos, e eu quero entrar nesse texto com vocês. Juízes 16, versículo também 16. Juízes 16, 16 diz assim até o 20. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Olha o que a palavra fala, irmãos. Irmãos, já não era mais um nível de guerra espiritual, irmãos. Ele já estava entrando num nível de depressão. Porque ele foi cedendo espaço para o inimigo, irmãos. Ele foi andando em infidelidade, com infidelidade, mais infidelidade para com Deus. Irmãos, quanto mais perto do inimigo, mais longe de Deus. Quanto mais infiéis para com Deus, mais fiel para com o inimigo. É um caminho, muitas vezes, irmãos, que para alguns se torna um caminho sem volta. Tem muita gente, irmãos, que andou como Sansão e não achou mais o caminho de volta. Porque foi brincando com Deus, foi brincando com o pecado. Foi andando hoje numa infidelidadezinha, amanhã em outra. Chegou uma hora, irmãos, que o negócio estava tão grande, um abismo chama outro abismo, irmãos. E a palavra fala que chegou um ponto que ele se angustiou até a morte. Dalila, que representa o pecado na nossa vida, irmãos, importunando-nos todos os dias, importunando. E chega um ponto, irmãos, que as pessoas já não conseguem mais aquele nível de importunação. Olha que a palavra fala: e molestando. Uma mulher estava molestando um homem forte, a ponto dele já não mais suportar o nível. Por quê, irmãos? Porque ele não foi achado fiel ao Senhor. Porque ele andou pelo caminho da infidelidade. Porque ele que nasceu debaixo de uma palavra de um anjo do céu que veio anunciar o seu nascimento. Alguém que foi gerado com um propósito. Alguém que foi gerado para cumprir uma missão, libertar o seu povo durante todos os dias da sua vida. O anjo disse isso para sua mãe, falou assim: o seu filho vai libertar o povo de Israel durante todos os dias da sua vida. Agora esse homem está importunado pelo pecado. Agora esse homem, ele se deitou tanto nos braços da infidelidade, irmãos, que ele já não sabe mais o caminho da fidelidade. Irmãos, todo grande desvio um dia foi pequeno. Todo grande desvio um dia foi algo muito sorrateiro, muito sensível. Só o Espírito Santo, irmãos, para mostrar para nós. Quando um casamento acaba, ele não acaba da noite para o dia. Quando uma amizade acaba entre duas pessoas, não acaba da noite para o dia, irmãos. É porque a lealdade foi se perdendo no relacionamento. Nós falamos de paternidade, mas para que haja paternidade é preciso que haja lealdade. É um nível de transparência que Deus requer de nós. Continuando aqui o texto. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe.
Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos, eu sei quem eu sou. Isso é triste, não é? Ele sabia quem ele era. A história que nós estamos lendo aqui foi contada para ele. Ele sabia que ele não era uma pessoa qualquer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você não é uma pessoa qualquer. Amém? Pastor, mas os meus dias passaram na terra e eu ainda não cumpri o propósito de Deus. Irmãos, Deus nos criou, Deus nos formou desde o ventre para um propósito. Creia nisso. É nas pequenas coisas que Deus está nos formando, irmãos. A fidelidade que Ele espera de nós, que Ele requer de nós. E ele continua aqui, se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Olha o que estava em jogo, dinheiro. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. E aí vem essa frase, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha que terrível, irmãos. Insistiu tanto em ser infiel a Deus, que quando pensou em Deus, Deus havia se retirado dele. A consequência da infidelidade, irmãos. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. E fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E girava ele um moinho no cárcere. Essa foi a consequência. Sabe o que acontece? Que muitas pessoas nos nossos dias, irmãos, perdem a visão de Deus. Diga, a infidelidade, a falta de lealdade nos faz perder a visão. Seus olhos foram vazados, seus olhos foram atravessados. Sansão nunca mais viu aquilo que Deus criou para que ele visse. E pior, ele foi levado, amarrado. Aquele que nasceu para ser um libertador, agora é um escravo. Quantas pessoas nos nossos dias, irmãos, quantas pessoas até mesmo chegaram a descobrir, a ter um lampejo daquilo que Deus o criou para que ele fosse, mas por causa do pecado, por causa da sua infidelidade, da sua falta de lealdade para com Deus, da sua falta de lealdade à igreja de Cristo, irmãos. Quantos estão fora da igreja de Cristo? Quantos estão com seus olhos vazados nesses dias? Sem visão, sem enxergar, não conseguem enxergar um palmo à sua frente, irmãos, daquilo que é o propósito de Deus. Estão sendo levados como meninos ao sabor das ondas, ora estão de um lado, ora estão de outro lado. Por quê? Porque entraram por um caminho de infidelidade. Quando a palavra fala que Deus requer de nós que nós sejamos achados fiéis. Aí vem o versículo 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Diga, o cabelo começou a crescer. Diga, o cabelo começou a crescer. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus continua fiel.
Deus continua fiel. Se você hoje pudesse dar um nome para Deus, dê o nome de fiel. Se existe alguém fiel a toda prova, este é Deus. Mesmo no calabouço, mesmo no trabalho forçado, mesmo tendo insistido tanto na infidelidade, ao ponto de chegar a Deus se remover da vida dele, e ele ser capturado, seus olhos vazados, ele ser levado como escravo, seu cabelo volta a crescer. Irmãos, se nós queremos tocar uma geração, nós temos que entender Deus. Tem muita gente que está com os olhos vazados, porque os cabelos foram cortados. É uma linguagem que eu estou usando, mas eu quero dizer para você, o cabelo deles vão voltar a crescer. Deus é fiel. Deus é fiel. E os seus dispenseiros sejam achados fiéis. Nós somos chamados a ser dispenseiros de Deus, para ir em busca daqueles a quem Deus quer revelar a sua fidelidade, a sua lealdade. Nós jamais poderemos assumir a posição do filho mais velho que ficou dentro de casa quando o mais novo foi gastar a herança do pai. E quando ele volta, quando os cabelos crescem, e o pai quer exercer fidelidade, quer exercer misericórdia, o mais velho fala: ah, não, esse aprontou na vida, esse até perdeu a visão, e agora quer voltar. E aí você vai dizer assim: olha para o cabelo dele, o cabelo está voltando a crescer. É um sinal. Era Deus dizendo para Sansão: Sansão, você fez tudo errado, cara. Você pisou na bola feio. Você fez de tudo para chegar no ponto que você chegou. O lugar que você se encontra é o lugar que você buscou para a sua vida. Eu tirei o meu espírito, porque você estava indo para um caminho muito distante. Mas eu ouvirei o seu clamor. Eu ouvirei o seu clamor. O Deus que ouviu o clamor do povo de Israel e foi buscar Moisés. O Deus que ouviu um profeta no ventre de um peixe. E diz a palavra: no profundo do abismo. Era lá que estava Jonas, dentro da barriga de um peixe, no abismo. E ele fala: do abismo clamei ao Senhor. Qual foi o pecado de Jonas? Qual foi o pecado de Sansão? Você poderia até pensar com uma mente humana, dizendo assim: não, mas Sansão pisou mais na bola do que Jonas. A infidelidade de um não é maior do que a infidelidade do outro. Um, porque não quis pregar, foi parar no ventre de um peixe, porque Deus queria salvar uma geração a quem ele não quis ser o porta-voz. E o outro, porque também era para salvar uma geração, e ele preferiu se prostituir com o pecado daquela geração. A nossa mente humana, irmãos, muitas vezes julga
e fala assim: esse fez mais do que o outro, esse pecou mais do que o outro. Mas o Deus que ouviu Jonas na barriga de um peixe, no ventre de um peixe, no abismo, também era capaz de ouvir um cego no meio das colunas do templo. E eu quero ler esse texto com você, capítulo 16, versículo 28. No 22, o cabelo dele volta a crescer. No 28, então Sansão, o que diz aí? Clamou ao Senhor. Irmãos, precisava chegar onde chegou? Não. Não precisava. Mas chegou. E mesmo depois que chegou aonde chegou, e aí então ele clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinando-se com força, a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amados, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele? Cumpriu. Mas foi do jeito de Deus? Não. Ele cumpriu. Ele matou muito mais. Ele matou os reis, ele matou os príncipes, todos, num só dia. Mas ele pagou com a sua própria vida. Ele fez o que Deus mandou. Ele cumpriu o plano para qual Deus o trouxe a esse mundo. Mas ele não fez do jeito de Deus. Quando você vê a história de Davi dizendo que ele morreu em longevidade de vida, você não vê que a vida de Davi, ele morreu na velhice, e Saul morreu na batalha? Sansão foi chamado pelo Senhor naqueles dias para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. E ele libertou? Libertou. Mas não foi do jeito de Deus. Ainda que Deus ouviu o clamor dele, porque ele falou: Deus, ainda que seja só mais uma vez, me ouve. Eu imagino Deus no trono dizendo: Sansão, eu sempre te ouvi. Você é que não me ouvia. E é por isso que a palavra fala: ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel e não pode desdizer-se. Ele não pode voltar atrás. Ele é leal. Ele é fiel. Ele nos ouve. Ele nos sonda. Ele nos conhece. Ele sabe para que Ele te trouxe a esse mundo. Tinha uma pessoa que eu aconselhei muitas vezes. E ele queria apenas que Deus resolvesse o problema financeiro dele. E eu sempre disse para ele, sempre que encontro com ele, eu falo: o seu problema é que você quer que Deus resolva o seu problema na justiça. Mas você não quer Deus para a sua vida. E um dia ele disse: eu saí no quintal e desafiei Deus. Eu falei: vai para esse caminho para você ver.
Eu falei, porque os seus problemas foi você que criou. Mas Deus, quando criou você, Ele criou você com propósito. Pastor, eu não descobri o propósito de Deus para a minha vida. Você quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Seja fiel a Ele no pouco. Comece uma vida de fidelidade para com Deus. Fidelidade, irmãos. Fidelidade para com Deus. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu tudo para Ele. Sabe o que Deus procura de nós, irmãos? Na verdade, Deus não quer o nosso melhor. Deus quer o nosso tudo. Quantos creem que Jesus deu o seu melhor por nós? Ele deu o seu melhor por nós? Não deu. Ele deu o seu tudo. O melhor é uma parte que eu separo. Eu vou dar isso aqui, que isso aqui é o melhor. Não, Deus não quer o melhor. Deus quer o tudo. Pastor, eu tenho que entregar o meu casamento para Deus? Não entregou ainda? Pastor, eu tenho que entregar a minha vida profissional para Deus? Pastor, eu tenho que entregar a minha vida secular para Deus? Você ainda tem isso? Você tem muita coisa ainda para entregar para Deus, porque o dia que você não for dono de mais nada, aí Ele já é tudo em você. Amém? Enquanto nós temos algo para entregar para Deus, irmãos, é porque nós estamos no controle. E enquanto nós estivermos no controle, irmãos, nós não seremos fiéis, nem no pouco e nem no muito, porque não é com a nossa força. Você quer saber como viver uma vida plena em Deus? Entrega tudo para Ele e viva para Ele, em todo o tempo. No teu trabalho, você está ali como um representante legal do reino dos céus. No teu casamento, você marido, você é um sacerdote fiel na sua casa. Você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você, esposa, vai honrar o teu marido como a igreja deve honrar a Cristo. Amém? Na escola, você vai manifestar a vida de Deus em você. E em todo lugar que nós chegarmos, nós vamos ser o bom perfume de Cristo. Amém? Em todo lugar você vai ser luz. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é fiel, você brilha. Quando você entende que Deus espera de você, que você seja fiel a Ele, você vai entender que aonde você chegar, você vai manifestar Ele em você. Vamos ficar de pé nessa hora.